Olá, estamos aqui para a aula de Sociologia. Hoje vamos tratar de um tema muitíssimo importante, que é a vulnerabilidade social. O que significa esse conceito? Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho e estamos aqui à sua disposição para acolhermos as suas sugestões, prepararmos, estudarmos e trazer aqui para você. Então estamos felizes também por ter você conosco como nosso parceiro. Se inscreva no nosso canal, porque assim que nós postarmos vídeo novo, você recebe de primeira mão. Imediatamente você é avisado quando o nosso canal traz novidades. Então vamos lá. O que é então a vulnerabilidade social? Um tema que nós estamos ouvindo constantemente aí, principalmente nesse tempo de pandemia. Bem, quem está incluso neste grupo de vulneráveis? Quem é esse público? Então, é a população que são os moradores de rua, moradores de comunidades também são inclusos aí. E vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos, deixando claro que é uma realidade, vamos dizer, é uma ferida aberta na nossa sociedade. Porque, por mais que nós não queiramos falar sobre este assunto, mas está aí, é algo que causa o sofrimento de pessoas, de seres humanos, e é algo também que, vamos dizer, deixa uma imagem obscurecida do nosso país. Isso não é bom, ou do nosso município, ou do nosso estado. Então, isso não é bom, isso não é positivo para ninguém. Bem, então, quem são estes indivíduos? Número 1, nós temos a vulnerabilidade juvenil. Segundo o IBGE de 2010, nós tínhamos 34,5 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 24 anos. Então, estes jovens, eles entraram para essa vulnerabilidade através do desemprego, através da baixa escolaridade. E, infelizmente, gente, existem grupos específicos, como, por exemplo, os jovens negros, os jovens indígenas, os jovens migrantes. Por isso que nós, vez ou outra, estamos acompanhando aí reportagens direcionadas para esse grupo. E, infelizmente, existem muitas críticas, mas são críticas infundadas. São pessoas que não pensam, não refletem no que estão falando. Além de tudo isso, esses jovens, eles estão numa exposição muito grande às drogas e à violência. E, inclusive, à gravidez, e a gravidez precoce nesse caso, infelizmente. Então, nesse período da vida, aparece como fator de risco. Porque são jovens, são adolescentes que necessitam de um acompanhamento maior e melhor para que eles ultrapassem essa faixa vulnerável
para ir para a fase adulta com mais segurança, com mais propriedade, com mais conforto. Então, infelizmente, nós ouvimos aí pessoas usando vocabulários vulgares, de baixos calões, em relação a essas pessoas, mas não pensa por quê. Por quê que elas estão tendo essas atitudes? Por que estão fora da escola? Por que estão grávidas já tão jovenzinhas? Por quê? Por que estão nas drogas? Então, não é simplesmente porque querem. Nós precisamos de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Número 2, a vulnerabilidade na área da saúde, que são aquelas pessoas que, infelizmente, apresentam até um número enorme em relação às doenças crônicas. Mas por quê? Dada a dificuldade de fazer o tratamento, inclusive nas doenças agudas. Talvez uma doençazinha mais simples, mas devido à demora no tratamento se torna uma doença grave. Talvez venha até a óbito, justamente por ter tido, vamos dizer, demora, morosidade no tratamento. É uma situação triste, tá? É uma situação deprimente pensar sobre isso. Porque nós estamos aqui falando de seres humanos vulneráveis. Número 3, marginalização e exclusão. Neste grupo estão indivíduos que vivem em moradias precárias. E essas moradias, de repente, estão em faixas, em zonas de risco. Quer dizer, tudo isso causado pelo subemprego ou pelo desemprego. E aí elas enfrentam a desorganização familiar e a falta de participação social. Então, mais uma vez, nós ouvimos aí tantas críticas em relação a essas pessoas. Mas por que elas estão nesta situação? Por que, gente? É porque elas querem? É porque elas são preguiçosas? É por quê? Nós temos que analisar as questões que permeiam uma situação de vulnerabilidade. Depois nós temos a vulnerabilidade territorial, que são as populações marginais, que se concentram nos núcleos urbanos sem planejamento e estão sujeitas à discriminação social. Nós sabemos que temos pessoas que moram em aglomerações subnormais. Mas existe também uma grande parcela da sociedade que não consegue, vamos dizer entre aspas, olhar com bons olhos para esta população. Como se elas fossem as únicas culpadas por estarem ali naquele contexto social. Bem, nesta identificação da vulnerabilidade social, nós temos o IPEA, IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que faz essa busca, essa pesquisa. E não são dados infundados, não. É pesquisa séria, que destaca-se aí 3 aspectos. A questão da infraestrutura urbana, a questão do capital urbano e a questão da renda e trabalho. A partir desses 3 itens é que se chega a esses índices. Então, não é questão assim de achismo, não. É dado científico. Por exemplo, a infraestrutura urbana. Neste caso, são utilizados dados como abastecimento de água, rede de esgoto, sanitário e coleta de lixo. Se o
indivíduo não tem esses caracteres aí, e mais o capital urbano, que é o acesso à educação em condições de saúde, quer dizer, esse índice já vai se solidificando. E depois a renda e trabalho, onde é observado a condição econômica mesmo, quanto que essa família recebe. Aí é feito tem uma palavrinha aí, enfim, que se calcula a faixa econômica, né, qual valor essa família recebe pelo número de pessoas, é feito esse cálculo aí. Não é muito fácil não, gente. Nós temos também o AVS, que é o Atlas da Vulnerabilidade Social. Nós podemos entrar aí no Google, que ele vai trazer qual é o AVS dos pequenos e grandes municípios. Bem, a partir da Constituição de 1988, foram criados programas de proteção social para absorver aí essa situação da vulnerabilidade. Por isso que a gente não entende por que existem os programas sociais. Mas é para auxiliar essas pessoas. Existem conflitos? Inúmeros. Existem corrupções? Muitas. Mas é através desses programas aí que a pessoa honesta consegue se reerguer. E aí nós temos como auxílios de proteção, nós temos a comunidade solidária, temos o programa de erradicação do trabalho infantil, que muitas pessoas não compreendem, porque a criança hoje não pode trabalhar, mas porque a criança no passado foi extremamente explorada, foi evadida da escola para trabalhar, para talvez até trazer o sustento para sua família, e essas crianças infelizmente perpetuaram a pobreza. Elas ficaram fora da sala de aula. Elas ficaram fora das possibilidades de crescerem economicamente. Muitas pessoas não compreendem, mas se nós estudarmos um pouquinho mais sobre isso, a criança, coitadinha, como a criança sofreu no passado. Quer dizer, basta conversar com os idosos de hoje que foram crianças no passado. Porque superficialmente, realmente nós criticamos. Mas se nós nos aprofundarmos neste conteúdo, realmente faz-se todo sentido a criança ser proibida de trabalhar hoje. Nós temos o benefício de prestação continuada, temos a questão do programa Bolsa Família, temos também o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Tudo isso é muito complexo para nós tratarmos aqui. Mas é o que eu falo sempre. O que nós não compreendemos, precisamos de estudar, de pesquisar, para depois elaborarmos alguma resposta, alguma fala sobre isso. É um assunto delicado, principalmente para quem está num patamar melhor, vamos dizer, um patamar econômico melhor. Mas lembrando aqui que vulnerabilidade não é apenas a questão econômica. Por exemplo, a criança, o deficiente, o idoso, ele por si já é vulnerável, dada a sua situação enquanto pessoa humana. Gente, teríamos muito mais para pesquisar e para falar, mas em outra oportunidade nós continuaremos este vídeo. Obrigada!
Se inscreva no nosso canal para que você seja o primeiro a receber o próximo vídeo. Até mais, obrigada!